Na academia de magia, assassinos não têm vez. E se forem de origem comum, a rejeição é ainda maior. Então, quando Van decide se matricular, uma veterana, armada com uma espada mágica, resolve mostrar a ele quem manda. Ele está tranquilo, andando pelo corredor com um amigo, sem sequer notar a presença dela. Mas ela não se conforma e parte para a ação. Em um piscar de olhos, ela pressiona a lâmina contra seu pescoço, exigindo respeito, querendo que ele se curve como se fosse um plebeu. Mas, para surpresa dela, Van não se intimida. Com tranquilidade, ele responde que todos ali são estudantes, e isso os iguala. Então, com uma mão firme, ele segura a espada dela, a impedindo de movê-la. A expressão de choque no rosto dela é palpável. Ela tenta puxar a lâmina, mas não há jeito. Van simplesmente a parte ao meio, e os fragmentos voam pelo corredor, mudando completamente a atmosfera. É nesse momento que ela percebe que realmente escolheu a pessoa errada para enfrentar. Então, quem é Van? O que faz dele tão poderoso? Desde que ele entrou na academia, ficou claro que os magos usam seus poderes para oprimir os que não têm, rindo deles. Como fazem com os Garuda. No entanto, o reino dos magos chama essa opressão de ordem, o que não passa de um racismo disfarçado. A situação se deteriora de tal forma que o segundo príncipe se dispõe a assassinar seu próprio irmão, Heinz, e aniquilar todos os humanos sem magia. E é aí que um assassino surge. Van é um homem sem magia, e ele encarna a combinação mortal da astúcia de John Wick e a beleza hipnotizante de Gojo Satoru. No calor da batalha, ele enfrenta um dos cavaleiros mais fortes do príncipe e o derruba num único movimento, um golpe certeiro no nariz que destrói seus sentidos. Um mago de alto escalão tenta intervir, mas acaba se mostrando tão inútil quanto o primeiro. Van desfere um golpe letal que quebra a mandíbula do oponente, deixando-o incapaz de conjurar qualquer feitiço. Quando o príncipe começa a falar sobre tratar os Garuda como gado, Van não se dá ao trabalho de discutir. Ele simplesmente o elimina com frieza. Após isso, ele se dirige a Heinz, seu amigo de confiança. Já se passaram 10 anos lutando pelo mesmo ideal, um mundo onde quem não possui magia não seja visto como lixo. Agora que Heinz está prestes a assumir o trono, a esperança finalmente parece real. Missão concluída. Van decide voltar para casa, retornar à sua aldeia, ansioso por encontrar sua mãe e irmã, as únicas lembranças vivas que ele tem, através do amuleto que carregava delas. Porém, ao chegar, tudo se transforma em pesadelo. A aldeia está em chamas. Corpos estão estendidos pelo chão, mutilados e ali deixados. Van tenta se convencer de que foi um grupo de bandidos, mas a angustiante busca por sua família é em vão. Todo o esforço, cada batalha travada, teve como objetivo proporcionar a elas uma vida digna. Então, ele a percebe. Sua mãe pendurada em uma árvore, sem vida. O mundo ao seu redor parece congelar, mas antes que ele consiga processar a cena, uma voz faminta o chama. É sua irmã, Rina, ensanguentada e mal conseguindo ficar de pé. Ela implora para que ele fuja, pois está sendo perseguido. De repente, uma lâmina se crava em suas costas. A risada dos soldados ecoa, achando que finalmente se livraram da maior ameaça. Mas mesmo ferido, Van se recusa a sentir medo e, tomado pela raiva, pergunta a única coisa que realmente importa: quem está por trás de todo esse horror? E a resposta que recebe é um completo enigma. Olha só quem está na área. É o Heinz, aquele melhor amigo que Van ajudou a subir ao trono. Mas, adivinha? Ele chega com tudo e começa a atirar a culpa em Van por tudo de ruim. Ele afirma que pessoas como Van são capazes de eliminar magos sem deixar rastros, e isso faz dele uma ameaça. E com isso na cabeça, ele decide que a única solução é eliminar Van e todo o pessoal dos Garuda. Van, é claro, se recusa a aceitar essa situação e jura que vai acabar com Heinz, não importa o preço. Ele almeja fazer isso, utilizando uma técnica final que aprendeu nas artes secretas de assassinos. Heinz não perde tempo e contra-ataca com uma lança mágica, cravando-a diretamente no peito de Van. Os ferimentos levam Van à derrota, e seu melhor amigo não perde a chance de criticá-lo por ser tão compassivo. Heinz abandona Van ali, deixado para morrer sozinho. Nos últimos instantes de vida, uma criatura aparece planando sobre ele e lhe dá uma última chance. Quando Van abre os olhos outra vez, ele não está mais na batalha. Ele se encontra em casa, e lá está Rina, viva e sorridente, até parabenizando pelos 15 anos. A realidade bate forte. O assassino regressou uma década no tempo. Van tenta convencê-lo de que tudo isso é só uma alucinação doentia, mas o mundo à sua volta é real demais. Ele recorda claramente de seu passado, como as artes marciais que aprendeu. Em outro lugar, uma jovem maga se prepara para caçar um herege, enquanto os cavaleiros que a acompanham não fazem esforço para esconder suas zombarias em relação aos Garuda, chamando-os de gado. Nesse ínterim, Van tenta decifrar o que fazer com essa segunda chance que lhe foi dada. Com 15 anos, cada garoto Garuda tem que escolher seu caminho. Aceitar um emprego qualquer, sair da cidade, ou se tornar mercenário.
Mercenários podem ganhar uma grana boa, mas a mãe dele não aceita essa ideia de jeito nenhum. Em sua vida anterior, essa escolha o levou a cruzar caminhos com Heinz. De repente, uma lembrança importante surge e ele implora a família para que se afastem da cidade. Ele se manda atrás dos Purificadores, um grupo extremista que acredita que os Garudas são filhos do diabo e devem ser eliminados. Nesse dia, esses caras realizaram um massacre sob o pretexto de purificação. E dessa vez, ele não quer se esconder. Ele foca na primeira vítima e se prepara para eliminar um mago. A estratégia mais simples é passar despercebido e dar o golpe antes que possam reagir. Van faz seu movimento, garantindo sua primeira morte e já se fazendo notar. Ele se esquiva rapidamente do ataque do inimigo, utilizando a arma do mago contra ele. Um dos magos dispara um feitiço, mas Van fecha a distância antes que o feitiço alcance e acerta um soco no estômago do cara. Agora restam apenas 3 oponentes. Quando ele está prestes a acabar com eles, um dos inimigos agarra uma refém, exigindo que Van se renda ou a mulher pague o preço. Van se dá conta de que cometeu um erro ao não verificar se havia mais aliados por perto. Mesmo que se render signifique a morte, ele não tem escolha. Levanta as mãos, e sem piedade, ele é derrubado. A gangue inteira desce a lenha, pisoteando-o sem compaixão. Um deles insiste que deveriam executá-lo imediatamente, achando que ele é um perigo ambulante e que deixá-lo viver seria um erro colossal. Mas antes que eles possam agir, uma garota aparece para dar uma força a Van. Ela dispara um feitiço de gelo, congelando os fanáticos no lugar e dizendo que estão presos, sem hesitar. Van fica em choque, porque até na sua vida anterior, os reforços demoravam uma eternidade para chegar. A mulher e seu combo rapidamente prendem os hereges, mas a atenção dela acaba se voltando para Van, o garoto que conseguiu derrubar 3 inimigos sozinho. Impressionada, ela revela que um dos homens que Van eliminou tinha poder suficiente para consumir a vila em chamas. Ela planejava enfrentá-lo com cautela para evitar danos colaterais. De forma inesperada, a maga ameaça Van com a morte, sem qualquer aviso prévio. Ela conjura um feitiço e dispara uma seta de gelo em direção a ele. Para sua surpresa total, o cara já tinha se evaporado. Ele não usou nenhuma técnica, simplesmente desapareceu. Num piscar de olhos, aparece por trás dela, na sua zona cega, prontíssimo para atacar. Mas antes de lançar o golpe mortal, Van decide interromper e questiona sua atuação fraquíssima. Vamos ser sinceros, ela realmente não queria matá-lo, né? A maga fica impressionada, percebendo que ele já age como um lutador veterano. É impressionante ver um garoto encarando magos só usando habilidade pura. Helena sugere que se o destino dos Garuda mudasse completamente se Van se unisse à academia. Pensa bem, ele poderia ensinar um sistema que premia estudantes incríveis por suas conquistas. Com isso, até plebeus teriam chance de ascender e se tornarem nobres. Isso quer dizer que todo o distrito poderia ganhar prestígio só por causa do Van. Curioso, o garoto faz 3 perguntas. Primeiro, menciona que precisaria da recomendação de um nobre. Em um piscar de olhos, Helena se oferece para escrever uma para ele, sem pensar 2 vezes. Segundo, ele indaga como alguém sem magia pode até mesmo estar numa academia de magia. A maga admite que pode parecer esquisito, mas explica que muitos que conseguiram se tornar cavaleiros inventaram novos conceitos de magia. Ao invés de simplesmente lançar feitiços, a magia vai muito além, envolvendo desde poções até círculos mágicos. Agora, todo esse peso parece repousar sobre os ombros de Van, levando-o à sua última pergunta. O que Helena ganha ao ajudá-lo a chegar à nobreza? Helena revela que tem seus próprios planos, mas não vai compartilhar isso com ele. Antes que Van consiga pressioná-la mais, sua irmã chega, comentando que ouviu ele se meter em brigas perigosas. Nesse meio tempo, Helena dá a Van um motivo forte para lutar, prometendo proteger a família dele. Dias depois, a mãe de Van ainda está chateada por causa da luta. Mas o garoto aproveita a brecha para contar a ela sobre a academia e tudo que poderia ganhar com isso. Tanto Rina quanto sua mãe ficam horrorizadas, já que a academia de magia é só para magos. Van tenta acalmá-las, dizendo que ele vai provar que não são inferiores. Seu passado como assassino não encaixa mais nesse novo caminho, e ele está ciente de que não pode fazer isso sozinho. A possibilidade que Helena apresenta abre uma nova porta para ele. Como já esteve morto uma vez, Van não hesita em agarrar qualquer pequenina esperança que surge. Ele afirma que vai acabar com a discriminação que os Garuda enfrentam neste país. Suas palavras ressoam com a mesma determinação que seu pai teve um dia. Conhecendo bem sua teimosia, sua mãe permite que ele escolha seu próprio caminho. Mas há um empecilho a ser resolvido, as mensalidades, especialmente nessa situação financeira apertada de lascar. Justo quando tudo parecia impossível, Helena aparece, por seu papel na missão, oferece uma quantia que resolve seu dilema. Antes de sair, sua mãe o avisa para não deixar a crueldade do mundo deixá-lo amargo. Van se despede da família, carregando cada uma de suas esperanças. No próximo instante, ele se encontra diante daquela linda academia.
E aqui a verdadeira história começa. O garoto fica completamente boquiaberto, aturdido com a magnificência da academia. As pessoas ao redor se movimentam com alegria. Um candidato se apresenta como Alexson Oxenber, da família Oxenber. Assim que o guarda o vê, já se curva diante do herdeiro. Tem também uma garota que foi recomendada pela duquesa de Krausenburg, uma nobre notável. Quando Van se aproxima para fazer sua inscrição, é abruptamente interrompido com gritos. Reconhecendo seus olhos vermelhos, os garotos da elite o identificam como um garoto inferior. A recepção é dura, e isso é só o começo. Tentando manter a calma, o garoto assegura aos guardas que não foi problema algum, que só está ali para se inscrever. Porém, o guarda, visivelmente irritado, se atreve a zombar dele, afirmando que ele nem sabe onde está. Sua resposta sublinha que está na Academia Real, um local onde qualquer um pode fazer o exame, independentemente de sua origem. Entretanto, reagindo de forma exagerada a um simples comentário, o guarda aponta uma lança em seu rosto, se recusando a deixar um garuda fazer o exame. Num instante, Van reflete sobre como tudo começou a dar errado desde o princípio. Ele poderia facilmente dar conta daquele guarda, mas fazer um espetáculo na frente de tanta gente ia arruinar sua reputação. O guarda mais razoável tenta evitar que o sujeito cause um tumulto diante dos candidatos. Van sente uma pontada de surpresa, porque ao menos alguém parece disposto a escutá-lo, mas a percepção do cara desaparece rapidinho. Os mesmos guardas que trataram aqueles meninos como deuses agora olham para ele com um olhar de desprezo, chamando-o de sonhador idiota, assim como todos os outros. Eles vão ter que se adaptar a essa realidade medíocre, e isso é logo de cara. O guarda ressalta que a academia não tem discriminação nenhuma sobre origem. No entanto, para se inscrever no exame de admissão, você precisa da recomendação de um nobre. Ele nitidamente acha que nosso garoto não tem isso, mas Van dá uma resposta que o deixa sem palavras. Antes que o guarda possa mostrar a carta com o selo de nobreza, quando ele vê o emblema da família Steiner, ele explode em indignação, chamando Van de bastardo atrevido por tentar se infiltrar. O guarda tem certeza de que nenhum nobre sensato recomendaria um idiota sem magia. Assim, ele pega a carta para acusar Van de um crime grave. Mas nosso rapaz não toma desaforo como resposta e puxa o guarda para trás, fazendo-o cair no chão em um estrondo. Um outro sujeito fica completamente confuso, enquanto os outros candidatos observam tudo em estado de choque. Ninguém consegue acreditar que um garoto sem poderes fez um adulto cair daquele jeito. Eles até comentam que foi pura sorte de principiante. De repente, um dos examinadores se aproxima para averiguar a situação e os guardas se apressam em pedir desculpas pela confusão. Eles revelam que um garoto está tentando se inscrever na academia. O examinador então dirige o olhar para Van e pergunta quem ele é. Van se apresenta como um candidato recomendado pela própria Helene Steiner, um nome que a maioria reconhece. Analisando a carta com detalhes, o examinador confirma que tanto o selo quanto a assinatura pertencem à família Steiner. A postura do examinador muda na hora, e ele se inclina respeitosamente para Van, indicando que ele pode entrar. E aí está o detalhe, a família Steiner é respeitável, e de repente, todo mundo fica curioso sobre quem é Van, perguntando como ele conseguiu essa recomendação. Nosso garoto fica um pouco desconfortável com toda essa atenção e deduz que Helene deve ter origens importantes. Ao entrar, ele observa o ambiente e percebe que todas aquelas pessoas são da elite. Ele reconhece que ali há figuras icônicas do futuro, como o destemido espadachim, Cheio, o grande mago das chamas, e Lunares, uma loira que se tornará uma poderosa donzela. Todas essas personalidades que marcaram sua vida anterior também se formaram na mesma academia. Refletindo sobre seu passado, Van era só um assassino frio. Alguém que não fazia parte da luz dos heróis que lutaram em batalhas pelo reino. Mas, na hora em que a disputa pelo trono estourou, todos eles acabaram se unindo aos príncipes corruptos. No fim, ele teve que eliminá-los todos. E isso é o que significa correr contra o tempo em alta velocidade. Ele realmente está olhando para suas futuras vítimas. Agora, tendo entrado na academia, ele precisa lutar contra sua própria escuridão. Apesar de ser uma tarefa difícil, Van está determinado a se esforçar e mudar o reino para sempre. Enquanto faz esse seu monólogo épico de protagonista, alguém o chama, reclamando por ele estar parado em seu canto. Confuso, Van responde que pode escolher onde ficar. De forma hilariante, o sujeito acha que quem está sendo rude é ele. O cara começa a despejar um discurso interminável sobre sua linhagem. Mas Van já ouviu isso tantas vezes em sua vida anterior que acredita que se curvar poderia ser a opção mais fácil. Ele recorda as sábias palavras de sua mãe, que sempre o orientou a não deixar que o mundo contaminasse sua mente. E mesmo em sua vida anterior, Heinz tinha lhe dito mesmo, se abaixar a cabeça para quem te odeia não trará igualdade. Aquela pessoa o aconselhou a manter a dignidade. Mas o garoto está insistindo em provocá-lo. É um moleque impulsivo que vem para cima de Van. Cansado de agir como bonzinho, Van afirma que foi o garoto quem iniciou esta briga.
Antes que o irmão mais novo entenda o que está acontecendo, Van segura os dois braços dele, forçando-o a se ajoelhar. Isso é o que chamamos de Selve, a habilidade de resistir à força do oponente enquanto se harmoniza com a própria, manipulando os movimentos do adversário. E, na verdade, essa é a mesma técnica que ele usou para enfrentar o guarda. Agora que o nobre está ajoelhado como um menino bonzinho, o Van dá a mão para ele, só para deixá-lo ainda mais envergonhado. O garoto, teimoso que só, decide lançar um feitiço mágico ali na hora para atacar. Mas, de repente, uma voz interrompe a confusão. Todo mundo para com a entrada do príncipe Heinz. Ele avisa que os Garudas são aliados do reino. O garoto se desculpa com o príncipe, enquanto Heinz mostra toda sua humildade, se vendo apenas como um examinador, pedindo para ser tratado como qualquer outro. Ele também faz o convite a Van, mas nosso protagonista tá tão atordoado, processando que esse cara também vai se formar na academia, que não consegue prestar atenção. A aparição do nono príncipe deixa os estudantes em choque. Eles não esperavam que ele fosse fazer o exame como o resto da galera. E o que pega pra eles é que ele tá sendo tão legal com um Garuda, o que só fortalece ainda mais seu status. Enquanto isso, nosso garoto tá ali, recordando das conversas que teve. Ah, como o Heinz mencionou que tava na academia há um tempão. Agora tá tudo fazendo sentido. O príncipe atual pensa que pode ter assustado o garoto e menciona que também tá nervoso, porque as regras para entrar nesse exame são bem puxadas. Ele estende a mão e garante que não tem motivo para se intimidar, que todo mundo deve dar o seu melhor. O Van, por sua vez, observa aquele sorriso com desconfiança. Ele sabe que o príncipe sabe como encantar a todos com aquele sorriso de pôr do sol, mas agora ele desconfia da verdadeira face desse cara. Aparece até a ideia de eliminar o príncipe ali mesmo, mas sabe que isso arruinaria seu futuro. Apesar da raiva que sente pelo monstro que acabou com sua família, Van decide segurar as emoções. A expressão de desgosto que aparece no rosto dele acaba confundindo o Heinz, que fica pensando no que está acontecendo. Mas nosso garoto não tá a fim de perder tempo e se afasta, sem querer fazer amizade. Isso deixa o príncipe com uma cara de quem viu um fantasma. A amarga aceitação da solidão é quase palpável. Até os candidatos de elite ficam perplexos, criando a ideia de que pessoas sem magia são como animais. Então, um homem grita forte, é o examinador, que veio anunciar o fim da inscrição. Depois disso, eles vão ser levados para o local do exame, conhecido como a Floresta das Sombras. O nome deixa o Van bem curioso. Na cena seguinte, vemos todos os examinadores na beira do local. O supervisor dá as boas-vindas à floresta e menciona que vai ser o campo de provas do exame anual. Como todos sabem, a academia é famosa por formar os melhores, aqueles que vão moldar o futuro do reino. E isso significa que eles não querem novatos desajeitados. O primeiro teste vai ser com base na habilidade mágica básica de cada um. E, além disso, a Floresta das Sombras é conhecida por estar cheia de mana. No fundo da floresta, uma flor rara cresce. A missão dos examinados é coletar 10 dessas flores. Mas, claro, eles vão ter que enfrentar monstros famintos que também habitam a floresta e possuem mana. Então, não vai ser moleza. O nosso garoto até achava que o teste ia ser difícil, mas não fazia ideia de que teriam que lutar contra feras logo no começo. Outra regra é que não se pode interromper a prova. Mas pode haver trabalho em equipe se a galera quiser. No entanto, para passar, cada um precisa coletar suas 10 flores individuais. E, segundo o supervisor, se formar um supergrupo pode acabar sendo uma armadilha. Eles têm até o pôr do sol para cumprir esse desafio. E então, o examinador chega, dizendo que cada um vai receber um distintivo. Se alguém esmagar um examinador, vai receber ajuda, meio que um SOS mágico. Mas se quebrar o distintivo, tá desclassificado na hora. Enquanto alguns ricos se divertem, fazendo novas amizades, e outros reencontram os amigos de sempre, nosso personagem se vê sozinho, sem parceiro. Mas, sinceramente, isso é até uma vantagem. Van, na verdade, estava desejando um tempo a sós. Ele se aproxima para pegar seu distintivo, mas o supervisor lança um olhar tão intenso que chega a dar calafrios. O distintivo é entregue ao garoto, e ele adentra a floresta. Ah, e tem um pestinha seguindo ele como uma sombra. Bom, ele não é do tipo que se esquiva de briga e já parte pro confronto. Logo ele se depara com uma fera que tem um poder mágico razoável. Para resumir, chamamos essas criaturas de bestas mágicas. As habilidades físicas delas superam facilmente as de qualquer humano, por isso, lidar com essas feras é uma encrenca bem maior do que com pessoas. A criatura parte para cima de Van, que se recorda que, desde que se tornou assassino, suas vítimas eram apenas humanos. Ou seja, faz tempo que ele não enfrenta uma fera. Agora, a criatura pulando na sua direção, não queria dizer, mas o cara simplesmente planta um soco nela, como um verdadeiro guerreiro. E tudo isso graças às suas técnicas de caça de bestas mágicas, que, por acaso, ele também domina.
esse ataque concentra todo o impulso em um único soco poderoso. O impacto em si já seria suficiente para atravessar qualquer bicho. É tipo um soco demolidor. Normalmente, é uma tarefa complicada de acertar, mas quando se trata de bestas mágicas que atacam instintivamente, esse é o golpe mais certeiro para nocautear logo de cara. A criatura desaba na frente do Van. Ele se lembra que, mesmo como assassino, já teve que lidar com essas feras e aprender a controlá-las. E ele percebe que está sendo observado por um stalker, mas finge que não se importa e continua seu caminho. Na verdade, são dois garotos que não conseguem engolir a ideia de que um moleque como ele existe. Eles, relutantes em aceitar que ele derrotou a fera na força bruta, começam a elaborar teorias de que ele usou veneno. Que estratégia mais baixa, né? Óbvio que isso não vai enganar ninguém. Enquanto isso, um dos amigos lembra que não é permitido interferir nos outros participantes. Mas os examinados acham que é só conversa fiada, porque, convenhamos, quem quer ver um garuda passando nesse teste? É como se pensassem, e daí? Além do mais, Van ainda ofendeu o príncipe. Agora, um dos moleques acredita que se eliminar o Van, a culpa nunca cairá sobre ele. Depois disso, a cena muda e vemos o supervisor sendo levado para uma cela enorme de um vilão qualquer. O cara pede a chave, e os guardas questionam se o que ele vai fazer é realmente correto. Ele afirma que a besta é controlada por magia, mas, na verdade, o canalha deseja que ela despedace o garoto que ousou entrar no exame de admissão. Que figura! Todos querem acabar com o garuda, afinal, recusar candidatos recomendados é uma tarefa impossível para eles. Mas se um garuda passar nesse exame, a reputação da academia vai para o espaço, já que é sabido que um garuda sempre tem um fim lamentável. O homem avança com seus planos malignos. Apesar disso, um guarda argumenta que os outros candidatos podem acabar em apuros por causa da besta. Mas o supervisor acha que tudo está sob controle, já que Van foi visto sozinho. Portanto, ele pensa que ninguém deveria se aproximar dele. Problema resolvido, certo? Com a chave, ele abre o portão, berrando para a besta ir e eliminar o garoto imundo, tudo em nome da tradição da academia. Que coisa, não? A cena muda para o examinador de cabelo roxo, aquele que está percebendo que algo está muito errado neste exame. O supervisor se dirige novamente a ele, questionando se há alguma novidade estranha. Enquanto o examinador tá ali batendo um papo dizendo que tudo tá tranquilo até agora, ele vira pro supervisor e pergunta onde o cara tinha ido. E o sujeito, com a maior cara de pau do mundo, responde que só tava fazendo uns preparativos. Normal, né? A cara maliciosa dele é tão evidente que o examinador, que é novato, já capta que tem algo no ar. Voltando para o Van, nosso garoto tá se aprofundando pela parte mais carregada da floresta e finalmente encontra aquelas flores que batem certinho com o que ele recebeu. As famosas flores lágrima do céu, acredita? Agora, tudo o que ele precisa é colher uma. Mas antes disso, já manda os estoques saírem de uma vez, como se não houvesse amanhã. Os dois pivetes ficam boquiabertos ao perceber que ele seguiu as trilhas deles até aqui e começam a zoar o Van, como se ele tivesse um nariz de cachorro. Ignorando as provocações, nosso herói responde que já está acostumado com covardes que atacam por trás. E o mais hilário é que ele percebe que não deveria ter falado isso, já que ele mesmo é um assassino que usa a mesma estratégia. Que ironia, né? Os dois pivetes continuam a cutucar ele, dizendo que ele não tem nada a fazer na academia e que vão provar isso. Van, é claro, rebata as besteiras deles e diz que a verdadeira razão é que eles só querem se vingar por causa do seu orgulho ridículo. É só isso, sem complicação. Com uma postura firme, nosso herói garante que vai tirar esse orgulho da cabeça desses moleques desmiolados. Os pirralhos então começam a formular um feitiço cada um, se preparando para o ataque. Reconhecendo a ameaça, Van logo nota que um é um mago e o outro um espadachim mágico. Ele se questiona como vai lidar com isso, já que os estilos de combate tendem a se dividir em 3 categorias. O primeiro, bem comum, magos que usam feitiços. O segundo tipo envolve armas carregadas de mana, também conhecidos como magos da lâmina. E, para finalizar, o terceiro estilo se baseia no aprimoramento corporal, os famosos punhos de mana. 2 estilos diferentes funcionando juntos em equipe costuma ser bem eficaz, equilibrando as fraquezas de cada um. Sabe como é, né? Vendo a expressão de um dos moleques, Van percebe que eles provavelmente não têm experiência em tirar vidas. Mas mesmo assim, estão na caça dele. Embora nosso amigo não tenha intenção de eliminar eles, o grande entrave é que, se um garuda morre, a galera nem sente. A academia vai encobrir o caso como se fosse um acidente qualquer. Agora, se um filho de nobre morrer, a família vai juntar todas as forças para caçar o assassino e fazer barulho, podendo ameaçar todo o clã garuda. Nobres são um verdadeiro saco para lidar. Eles conquistaram essas terras na base da espada e estão sempre prontos para briga. Mas nosso garoto não quer entrar nesse jogo dessa vez. Ele decidiu que vai se manter na luz. Por isso, não vai usar nenhuma técnica letal na batalha.
Ao invés disso, seu plano é esmiuçar o espírito deles, forçando-os a se render. Tipo uma lavagem cerebral, mas do bem. O olhar determinado dele deixa os pivetes furiosos, especialmente o que tem cabelo tigela, que lança um feitiço poderoso chamado Zin, despejando ondas de vento na direção do nosso herói. Van consegue desviar desse ataque, mas acaba levando um cortezinho leve. O moleque o elogia por ser esperto, afinal, ele acabou de usar um golpe que, segundo ele, é fatal. Nosso garoto não tem muito o que dizer sobre esse corte de vento, enquanto do outro lado Nobre está em modo professor, despejando um sermão interminável sobre a técnica especial de lâmina invisível da família dele. Que papo chato, sinceramente. O moleque já se vê como vitorioso, exigindo que o garuda se ajoelhe e implore. Mas o Van, tranquilo, chama isso de um feitiço de verão, super sem graça, como uma brisa de ventilador. Ele se pergunta se a casa Valtryek é especialista em fazer brisas. Van cortou o cara mais fundo do que o próprio feitiço já fez, fazendo o moleque se sentir desafiado a lançar uma técnica ainda mais poderosa, a Tempestade Ervinda. Agora, esse novo ataque é capaz de devastar uma parte considerável da floresta. Mas o Van é veloz demais. Ele desvia com facilidade dos ataques invisíveis. Não é que ele enxergue a técnica, não é isso. O lance é que ele capta a intenção assassina da pessoa e reage na hora, acertando o alvo direto. O Van desferiu um soco poderoso no estômago, e isso deve ter sido um choque tão forte que o cara vai sentir por dias. Enquanto isso, o outro garoto, um espadachim dotado de magia, tenta se mostrar valente, mas não vai dar certo. Ele avança em direção ao oponente. O Van logo foca na mão dele e percebe qual é o estilo de luta. Desviar de uma espada não é exatamente como lidar com qualquer outra arma. E convenhamos, isso não é simples. A lâmina se desloca várias vezes mais rápido do que um soco comum. É uma ameaça e tanto. Mas nosso herói tem reflexos como um raio. Ele vai para cima e agarra a mão do adversário, em vez de brigar com a espada. Com um movimento inteligente, ele redireciona o braço, balança o moleque, bam. Executa um golpe de karatê certeiro que o derruba de vez. O segundo moleque se levanta. O Van o desafia a tentar de novo, informando que, se ele se atrever, vai ser a primeira vez que ele vai parar de segurar a onda. O moleque já está quase levantando as mãos, pedindo para não continuar com a luta. De repente, o Van sente uma presença imponente por perto, uma espécie de arrepios. Os instintos dele estão gritando que a situação se tornou estranha. Preocupado com os outros, ele grita para eles saírem rápido. E no instante seguinte, aparece uma criatura vermelha e ensanguentada. Um monstro tão assustador que paralisou todo mundo ali na hora. Com medo, ele lança os três para cima, e eles caem pesadamente no chão. O Van tenta entender o que aconteceu de novo. Ele está horrorizado ao ver aquele javali infernal se aproximando. Um monstro de nível elevado que nem deveria estar nessa floresta, para começar. O javali se prepara para esmagá-los outra vez. Esses javalins infernais são conhecidos como presas amaldiçoadas. Eles possuem investidas tão poderosas quanto magias de cerco. Ou seja, em poucos golpes, eles transformam tudo em gato por lebre. O Van percebe que o combate será complicado. Ele diz para os outros dois saírem. Um deles recebe a dica, mas o cara de cabelo cacheado se recusa a correr. Isso deixa o Van um tanto surpreso. E não é porque ele é corajoso. Na verdade, ele teve o pé esmagado na investida antes. Coitado, nem consegue ficar em pé. O Van se preocupa mais com o amigo ferido do que com o monstro que está vindo em sua direção. A situação ficou feia, porque carregar o garoto e correr não é uma opção. E o javali infernal deve alcançá-los em um piscar de olhos. Esses bichos têm a fama de perseguir a presa marcada. O moleque com a perna ferida acha que não vale mais a pena continuar e insiste para o amigo ir embora. Mantendo seu orgulho até o fim, como um membro da família Valtryek. Ele quer resolver isso sozinho, se achando um verdadeiro herói trágico. Mas o amigo se recusa a deixá-lo para trás, acreditando que isso desonraria a própria casa nobre dele. Enquanto esses filhinhos de papai brigam por irmandade, o Van fica pensando, ué. Mesmo assim, ele sugere que eles esmaguem o distintivo por enquanto. Um dos moleques está decidido a não deixar a família na bad. E, na real, os dois estão na mesma vibe. Em vez de se render, preferem lutar até o fim com suas magias. Que drama, né? Aqueles cabeças ocas com orgulho barato no nível Vegeta estão infernizando a vida do Van. Eles soltam um grito, dizendo que se realmente querem brigar, então que lutem com seriedade, pra valer. Só assim eles terão a verdadeira honra de um nobre, e não essa palhaçada toda. Ao invés de entender a posição dele, continuam chamando ele de garuda. E por falar nisso, o javali infernal tá demorando uma eternidade enquanto eles ficam enrolando. Mas, finalmente, estamos de volta ao monstro, bem perto de atacar. Que enrolação, viu? O supervisor tá tranquilão, super na expectativa do evento principal.
Curioso, o examinador pergunta o que ele está insinuando. O tiozão feio só muda de assunto e pergunta se alguém pediu ajuda, mas, nada até agora. As coisas andam muito silenciosas ultimamente. E isso deixa o cara ainda mais animado, acreditando que o Garuda foi detonado tão mal que não conseguiu nem chamar por socorro. O que acontece é que no início do teste, todos os examinandos tiveram suas coisas confiscadas. Uma espécie de confisco mágico. Tudo o que ele teve que fazer foi pegar a mochila do Van e mostrar pro Javali Infernal, fazendo com que a criatura mágica se focasse naquele cheiro. Com esse início fácil, ele já acha que é game over pro moleque e que só falta o relatório para confirmar a morte do garoto. Que maldade! O cara tá se divertindo, achando que tá manipulando todo mundo, tipo um verdadeiro Yanokoji. Enquanto isso, o examinador se pergunta o que esse sujeito tá aprontando, mas, voltando à luta contra o Javali Infernal, a besta de alto nível ainda está, de alguma maneira, longe do alvo. Estranho, né? Os 3 lutadores estão prontos para enfrentar o monstro. O Van tá pensando numa estratégia. Ele vai ser o primeiro a atacar, para que os outros possam aproveitar. Mas os filhinhos de papai, orgulhosos, não tão afim de ouvir as ordens dele. Bem, logo vão ter que ouvir, porque o Javali Infernal tá prestes a lançar seu ataque. O Van percebe a oportunidade e dispara, mirando no ponto fraco do bicho, usando um golpe de colapso para fazer a criatura cambalear. É tão pesado que deixa todo mundo de queixo caído. A técnica de retribuição é um truque que identifica a hora certa para atacar depois do inimigo. Ou seja, se um bicho como um javali se move, normalmente primeiro ele balança a cabeça. O Van pegou esse detalhe e lançou um golpe certeiro no momento exato. Que esperto! Mas, por outro lado, o ataque não é suficiente para acabar com a besta mágica. Mesmo com suas habilidades de artes marciais, a força e resistência que ele construiu ao longo de 10 anos não estão mais na mesma. Isso torna mais difícil derrubar monstros de alto nível com um único ataque. Que pena, né? Então, ele decide mandar os amigos atacarem todos juntos. Isso faz com que o Nobre do Vento aumente sua ofensiva cortante. O mesmo acontece com o outro, que também se prepara. Já o terceiro, com sua espada mágica, tenta cortar a pele da criatura, mas a lâmina não faz nem cócegas. É como bater numa pedra. Todos os ataques parecem inúteis e só deixam a fera mágica ainda mais enfurecida. E aí vem Van. Kruger manda todo mundo se jogar no chão, porque esse javali gordo vai vir com tudo, atropelando tudo que achar pela frente. Ainda bem que nosso garoto conseguiu escapar do ataque. Ninguém saiu machucado, nem mesmo aqueles nobres mimados. Van nunca esteve tão feliz em ver todos vivos, mas um dos nobres soltou que desviou do javali infernal usando magia do vento. E foi só isso que o salvou de um golpe que poderia ser letal. Mas, olha, o espadachim mágico tá mais perdido que cego em tiroteio. Van recusa a ideia de desistirem e acredita que uma nova tentativa é crucial. Parece que ele tá se arriscando de forma imprudente, mas nosso garoto já se animou e deixou claro que na próxima ele vai mandar aquele javali gordo pro inferno. Valtryek, o nobre, acha que nosso amigo tá fora da casinha, já que eles nem conseguiram quebrar a proteção mágica do bicho na última vez. Então, Van, na sabedoria dele, sugere usar pedras para potencializar o ataque. Cortar? De jeito nenhum. O segredo é perfurar, marcando um único ponto fraco. O garoto pergunta quais são os planos de Van, porque a esta altura é evidente que eles não derrotariam a criatura mesmo se juntassem as forças. O nobre acha que a melhor estratégia é usar o espadachim como isca. Por isso, Van não cansa de insistir em tentar de novo, enquanto ele mesmo planeja sua fuga. É óbvio que o garoto com a perna ruim deveria ser deixado para trás, mas o nosso rei é bem diferente, ele não tá afim de vingança. Ele acredita que o verdadeiro objetivo é que sua família e o povo Garuda sejam vistos como iguais no reino. Para que isso aconteça, nada de abandonar os amigos e sair correndo. Ver esse garoto se levantando para lutar pela equipe faz o nobre refletir sobre sua própria conduta e sentir um certo nojinho de si mesmo. Enquanto isso, o javali infernal tá de volta, para mais um round. Van grita para mandarem outro ataque. O javali vem com tudo, aumentando a velocidade. O nobre que controla o vento ativa a dança da lâmina, liberando seus ventos para soltar fragmentos. Esse movimento é chamado de rasgo do céu de poeira negra. Ele reúne detritos e arrasa para cima da besta mágica. O monstro, que é de alto nível, claramente está em apuros. Não consegue reagir aos ataques, e aí nosso garoto aproveita a brecha. Van pula direto na criatura, mirando na cabeça e se agarra firme. As feras quadrúpedes, ao contrário dos humanos, têm essa flexibilidade nas patas dianteiras porque não tem escápula conectada à coluna, o que é uma vantagem. Mas, espera, isso também as torna vulneráveis a uma força inesperada. Van aproveita a situação usando sua técnica combinada, Gulp número 10, e dá uma sova no monstro, jogando ele no chão.
Em seguida, ele grita pro espadachim mágico perfurar logo o coração, que tá bem na base. O garoto da espada mágica tá prestes a brilhar. Mas, ao ver a fera olhando para ele, hesita por um instante. Mesmo em meio a toda essa tensão, ele arrisca e acerta um golpe mortal. Van e o outro nobre não contêm a empolgação e comemoram. Enquanto a espada crava no corpo do javali infernal, ela tá prestes a acabar com a fera. Mas, num movimento de última hora, ela se ergue, detonando tudo. Isso é o que chamam de feitiço da quebra de maldição. Só algumas feras mágicas têm um truque desses na manga. O rugido do javali infernal transborda mana, e com isso, tudo em volta explode. Galera, olha só, o nobre da espada tá cuspindo sangue. Os órgãos dele não aguentaram e se romperam. A situação aqui tá crítica. O javali infernal volta com tudo e tá parecendo que vai ganhar essa luta, enquanto o moleque assiste tudo com cara de desesperado, aceitando seu triste destino. Então, do nada, o Van decide intervir e absorve o impacto da investida com seu corpo. Ele usa uma técnica chamada lança espiral, que redireciona a força direto para o chão, numa espiral em torno dele. O javali, confuso e irritado, tenta atacar com mais força, mas o Van tá tendo dificuldades para lidar com essa mudança. Encurralado, ele começa a pensar se vai ter que usar seu truque final. Mesmo sabendo que isso pode custar caro pro seu corpo, é a única chance que ele tem de escapar da morte. Primeiro, ele manda o outro garoto se ligar e correr para longe. O moleque não pensa duas vezes e sai correndo da batalha. É a melhor decisão que ele poderia tomar. Agora que estão sozinhos, Van tenta conter a força do javali, mas é jogado contra a árvore mais próxima, esmagando o garoto. Ele tenta ir até o amigo, mas nosso herói pede para ele ficar longe. O javali infernal avança com tudo para acabar com o Van. Ele tá no chão agora e a tensão tá no ar. Sério, parece que tudo tá chegando ao fim aqui. Mas de repente, esse ex-assassino solta um grito de guerra e quebra todas as suas limitações. De forma inesperada, a criatura é atingida por um ataque mágico, sendo arremessada pro lado. Van reconhece esse feitiço como algo que ele conhece e olha para quem o atacou numa reviravolta impressionante. É o Heinz. O príncipe chegou para dar uma força. Que reviravolta, hein? Os outros nobres logo começam a sugerir que ele vá embora. Mas Heinz não aceita isso e afirma que é sua obrigação proteger seu povo. As palavras dele conseguem levantar o ânimo da elite, mas nosso garoto tá ligado que tudo isso é só conversa fiada. Ele sempre faz isso para manipular os outros e jogá-los em uma situação mortal. Raiz tenta agir como se fosse amigo dos nobres, achando que unir forças é o bastante para derrotar a criatura. Mas Van já tá cansado de ouvir isso e manda um não na cara dele. O príncipe fica chocado e pergunta o que ele quer. Van diz outro não, recusando a ajuda do príncipe. E os outros nobres ficam putos, reclamando do jeito que ele fala com quem o salvou. Mas Van tem uma visão diferente, dizendo que se não fosse pela interrupção, ele teria derrotado aquele monstro. Suas palavras são arrogantes e provocativas, como um gamer reclamando após uma derrota. Heinz observa Van encarando o javali infernal sozinho. O cara até manda o príncipe se sentar e assistir, porque ele vai resolver a situação.